Olá, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Se você recebeu esse vídeo é porque de alguma forma você manifestou interesse pelo curso Mão na Massa, Leitura Sistêmica do Mapa de Odu. E por isso eu estou aqui, para te falar um pouquinho sobre o curso, sobre o conteúdo, sobre a própria odologia, para você poder compreender um pouco mais e vir para a próxima turma. Então vamos lá. Bom, você já deve ter me acompanhado e visto nas minhas redes sociais sobre o mapa de Odu. Talvez você já até tenha feito o mapa de Odu comigo, né? Mas eu preciso só contextualizar aqui, então, dizendo que o mapa de Odu vem da odologia, que é o estudo dos caminhos de destino na Terra, que vem da mitologia afro-brasileira. Eu conheci a odologia na minha formação em psicanálise e espiritualidade. Dentro das bases da psicanálise e espiritualidade, nós temos os estudos arquetípicos de Jung. E aí a maioria dos psicanalistas vão para a mitologia grega, para a mitologia romana, mas dentro da psicanálise e espiritualidade, nós temos aí a mitologia afro-brasileira, até por uma questão de mais compatibilidade conosco, com os brasileiros, né? Então foi assim que eu conheci a odologia, me apaixonei perdidamente por ela e fui fazer mais cursos, já fiz outros tantos cursos, fui me aperfeiçoar, fui me desenvolver ainda mais, aprender ainda mais e desde então comecei a fazer as entregas de mapa de Odu e, não contente, resolvi fazer, então, criar, né, esse curso que leva a odologia muito para esse lugar da psicanálise mesmo, né? Então é uma abordagem bem psicanalítica, tirando aí, né, a odologia desse lugar do vínculo religioso. Obviamente eu não tenho nada contra a religião, né? Mas todo o meu trabalho, humanoterapeuta, psicanálise e espiritualidade, os próprios programas educacionais, né, não tem vínculo religioso, justamente para que mais pessoas possam vir e possam sintonizar com o trabalho que eu ofereço aqui na Luminari, né? Aliás, eu não tenho nada mesmo contra as religiões, muito pelo contrário, né? Eu já falei isso em algumas lives, em alguns outros momentos. Eu sou inclusive agradecida, né, ao Candomblé e a Umbanda, que preservaram, a odologia, ainda que dentro de um contexto religioso, mas foram eles que preservaram a odologia, que foi passando de boca a ouvido, e aí hoje, né, chegou até mim, eu me sintonizei com a odologia para que eu pudesse estar aqui e ampliar, né, trazer a odologia para esse olhar mais psicanalítico, né? Então isso é uma coisa que eu gosto de esclarecer, de evidenciar. E aí, para mim, qual é o valor, né, da odologia? Está exatamente num ponto de muita dificuldade do ser humano, que é a aceitação de si, né? A odologia, o mapa de Odu, favorece muito a autoaceitação, porque nos ajuda a enxergar, nos ajuda a reconhecer, né, tanto as nossas potencialidades quanto as nossas sombras, né? Nos ajuda a reconhecer a nossa luz e a nossa sombra, que é o que a gente tem dificuldade de reconhecer, mas nós estamos vivendo essa dualidade desde sempre. Então, quando a gente faz um mapa de Odu e a gente se reconhece tanto na luz quanto na sombra, né? Tanto nas potencialidades quanto nos desafios, naquilo que a gente não queria ver, que a gente não gosta, que a gente não aceita sobre nós, não tem jeito, não tem para onde fugir, né? Mas como a gente também enxerga potencialidade, então isso nos traz esse movimento da autoaceitação, né? De que tudo isso que eu não gosto sobre mim, que eu não aceito sobre mim, está na minha vida por um motivo e que eu tenho recursos para lidar com isso. Né? Então, eu acho que o mapa de Odu tem uma contribuição linda nesse sentido. Todas as pessoas que vêm fazer mapa, as pessoas que fizeram o curso já, né, que já participaram das turmas anteriores, elas trazem muito esse ponto de transformação. Então, para quem que é, né, o Mão na Massa? É para você que é terapeuta, que é psicanalista espiritualista, ou que também não é, né? Para quem simplesmente quer se conectar, quer se aprofundar nessa ferramenta de autoconhecimento, tanto é, para auxiliar a si mesmo, né, no próprio processo evolutivo, quanto para auxiliar os seus clientes, os seus assistidos dentro dos processos terapêuticos, dentro dos processos da psicanálise e espiritualidade, né? Então, o mapa de Odu, ele é essa ferramenta muito potente que nos ajuda a ajudar também, né, os nossos clientes e os nossos assistidos, além
né, de ajudar a gente mesmo. E aí, como eu sou do 7 e tenho o do 16 na minha casa do trabalho, e aí quem já fez o curso ou quem já fez o mapa, né, pode entender isso um pouco melhor. Uma das coisas que eu gosto de fazer é justamente compreender as relações entre as coisas, né, entre os elementos. Então, por isso, eu trouxe para o Mão na Massa essa leitura sistêmica do mapa de Odu. Por quê? Porque daí eu também estou trazendo o temperamento humano, né, através dos elementos da natureza, né? Água, terra, fogo e ar. Então estou trazendo o temperamento humano e também o mito pessoal dentro da mitologia afro-brasileira, né? Então, aliando aí esses dois elementos ao Odu. Então nós temos o tripé da existência humana. Temperamento, mito pessoal e o próprio caminho, né? O próprio Odu. E aí o Mão na Massa trata disso, de fazer essas conexões, essas ligações, aumentando, expandindo, né, a nossa percepção sobre tudo o que nos ancora aqui na Terra, né? Então é uma expansão mesmo, né? Um movimento de expansão mesmo do mapa de Odu. Por isso eu chamo de leitura sistêmica do mapa de Odu, porque eu crio aí esse sistema composto por esse tripé, né? Então essa é a primeira parte, digamos assim, né? É a base, né, do Mão na Massa, é esse tripé. Então eu chamei de módulo tripé. E depois, num segundo momento, vem o módulo Itan, que daí a gente vai conhecer as histórias de cada Odu, tá? Dentro do módulo tripé, né, que é esse primeiro módulo, essa base toda de sustentação, a gente vai conhecer, vai falar mais sobre os temperamentos, né? E a gente vai conhecer também os mitos dos orixás. Né? Então, as historinhas de cada orixá. Pra quê? Pra gente reconhecer o mito pessoal. Né? Então, não tem outra forma de reconhecer o mito pessoal. Navegando por esse universo, né? Conhecendo as histórias de cada orixá, dos principais ali orixás, né? Que cantam na nossa cabeça. Então, é conhecendo essas histórias que a gente vai se identificando mais ou menos com elas, né? E aí a gente vai reconhecendo o nosso mito, vai reconhecendo essa história na nossa própria vida. Então a gente vai passar, né, pelos orixás, pelos mitos dos orixás, para poder identificar o seu mito pessoal. O mito pessoal, ele traz as potencialidades, né, da nossa vida. A gente vai repetir conceitualmente, né, a história daquele orixá. Então, acessando ali as forças, né, acessando os recursos daquele orixá, vivendo os desafios daquele orixá e acessando suas forças e recursos também. Então a gente vai repetir, digamos assim, essa história de uma maneira conceitual e contemporânea, né? Aí essa história adaptada para os dias de hoje, né? E depois a gente vem com os Odus, e aí a gente vai conhecer as frequências dos Odus, né? O elemento Odu também tem elemento, então a gente vai conhecer o elemento, a energia predominante naquele Odu, as frequências naquele Odu, né? E portanto as polaridades, né? E o que leva de uma polaridade para outra, porque essa é a sacada, né? Se eu sei o que me leva do positivo pro negativo, na hora que eu me reconheço nesse negativo, eu consigo rastrear, né, aquilo que me levou para lá e ganho aí mais chance de poder fazer um movimento um movimento de aprendizagem, né? Um movimento de transformação, né? Se eu não sei o que me trouxe até aqui, eu não consigo enxergar a trilha para voltar, né? Voltar entre aspas, porque voltar para o positivo, né? Mas enfim, entre aspas, porque a gente não tá voltando, não tá indo para trás, né? A gente vai seguindo, o nosso caminho tem esse movimento e ir para frente, né? Então essa é a dinâmica, né, do curso, vai girar dessa maneira, dentro desse módulo do tripé, né? E por que eu resolvi trazer esses módulos separadamente? Porque é muita informação mesmo, né? E aí dentro desse módulo tripé a gente já vai associando, a gente vai conectando ali, né, essas três bases aí do temperamento, do mito e do caminho, a gente vai conectando tudo isso e vai assentando, né, esse conhecimento todo, a gente vai fazendo download com as atividades práticas, por isso Mão na Massa, né? Então a gente vai fazendo download com todas essas informações para transformar esse conhecimento em sabedoria. E aí, né, depois a gente traz mais história, né, que são as histórias do próprio Odu, né, as historinhas de cada Odu, a gente vai trazendo mais histórias, e aí com tudo que a gente elaborou, com tudo que a gente compreendeu, com todos os downloads que nós fizemos no primeiro módulo, aí fica mais fácil elaborar, né, essas histórias, reconhecer, né, conectar as frequências, as histórias vividas por esses Odus, tá? Então, com o módulo tripé e com o módulo Itan, a gente consegue ter aí, né,
um, um complemento, né? Consegue expandir muito a consciência em relação ao nosso caminho, em relação à nossa manifestação na Terra, em relação ao nosso propósito de vida. Bom, dito isso tudo, né, vamos lá. Então, ó, eu vou deixar na descrição desse vídeo as informações em relação a valores, a datas, né, o número de aulas, tudo isso. Deixo também a oportunidade que ofereço, né, para quem faz aí os 2 módulos, para quem já se compromete não comigo, mas para quem já se compromete com o desejo do seu coração, né, de estar aqui e de participar desse movimento de ampliação, né, da odologia, de ampliação da nossa consciência em relação à nossa manifestação na Terra, né? A odologia é tão incrível que ela precisava sair, né, dos limites ali da religião e ganhar o mundo, né? Por isso pessoas como eu e como você nos sintonizamos, né, com essa ideia. Então eu ofereço ali oportunidades, né, para quem quer fazer os 2 módulos juntos de alguma maneira ali, né, um depois o outro, né? Então eu ofereço uma facilidade maior para a gente poder adquirir, né, essa ferramenta tão potente, essa ferramenta tão eficiente aí, tanto para a gente mesmo quanto para a gente usar com os nossos assistidos, com os nossos clientes, tá bom? Vou deixar então tudo esclarecido, tudo explicado aí na descrição, mas se você tiver ainda alguma dúvida, fica à vontade para entrar em contato, para eu vai ser uma alegria eu esclarecer aí mais alguma questão que você tenha. E vai ser uma alegria maior te ver na próxima turma do Mão na Massa pra gente fazer essa expansão linda de consciência que traz tanta sabedoria que tava ficando ali, né, limitada, não só pelas religiões, mas também pela questão ligada ao preconceito, né, ao racismo. Quando a gente fala em orixá, as pessoas já logo torcem o nariz, né, sem se darem conta de que são mitos e que, portanto, trazem em si uma quantidade aí enorme, né, de sabedoria, de frequências que conversam com o nosso processo evolutivo. Então a gente está perdendo, né, oportunidade de expandir, de aprender, de se desenvolver, porque por causa dessa ignorância mesmo, né? Ignorância no sentido de ignorar, não só ignorar, mas de não querer nem saber, né, o que esse novo, muitas vezes para muitos de vocês pode ser novo, o que esse novo traz, né? Então a gente trava ali muitas vezes nessa barreira do preconceito e do racismo, e aí a gente tá perdendo um monte de coisa boa. Então é uma alegria, né, encaminhar esse vídeo pra você, é uma alegria que você esteja assistindo esse vídeo até esse momento, e eu espero te ver na próxima turma do Mão na Massa, leitura sistêmica do mapa de Odu. Um beijo!